E hoje, para dar uma palhinha, vamos falar um pouco sobre anticoncepcional oral. O quanto te enganaram. Então, primeiro vamos entender uma coisa. Anticoncepcional foi feito para evitar a concepção, né? Para não engravidar, né? Portanto, anticoncepcional não é remédio para tratar a pele, muito menos tratar a síndrome do ovário policístico, ou tratar endometriose, ou pior. Tem um médico muito famoso no Brasil que diz que mulher não nasceu para menstruar e que a gente deve evitar a menstruação. Então aí ele acaba passando hormônios de diferentes métodos, né? Adesivo, chip, anticoncepcional. Eu já não tenho essa visão, assim como não tenho a visão de que o parto mais natural seja a cesárea, né? Para mim o raciocínio é por aí, né? Seria a mesma coisa de falar que a mulher não foi feita para ter o parto natural, e sim fazer o uso da cesárea. Mas vamos ao que interessa. Anticoncepcional oral é um hormônio análogo, um hormônio parecido com o hormônio que a mulher tem no corpo. Muitas das vezes até uma combinação de hormônios, né? As progestinas, os estrogênios, né? Combinados. Qual o problema desses hormônios? São hormônios que não são idênticos aos que você tem no corpo, não são bioidênticos aos que você tem no corpo. E um hormônio, para funcionar dentro do corpo, ele funciona num mecanismo que chama chave e fechadura, hormônio receptor. Então você vai imaginar um hormônio bioidêntico como uma chave, uma cópia de chave bem feita, uma cópia igual à outra. E você vai imaginar seu anticoncepcional oral como uma cópia mal feita. Ficou um detalhinho, uma coisa ali errada naquela cópia. O problema é que esse hormônio consegue, essa chave consegue entrar na fechadura, no receptor. O problema é na hora de sair, ela enrosca. E isso vai gerar o quê? Efeitos indesejados, efeitos colaterais, coisas que você não pode controlar. Porque você não sabe se esse hormônio vai sair dali rápido, se ele vai ficar ali muito tempo para sair. Por isso que muitas mulheres demoram a engravidar quando tiram. E aí isso acaba gerando um monte de efeitos dentro do organismo feminino. E um deles é a elevação de uma molécula que chama SHBG. E essa molécula que chama SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais, se liga a hormônios sexuais. Quando essa molécula está ligada nos hormônios sexuais, eles não estão livres. E um hormônio, para funcionar, ele precisa estar livre. Porque livre, ele chega no receptor e funciona, e ativa aquele receptor. Se tem muito SHBG, não tem hormônio livre, ou seja, não tem hormônio funcionante. Por isso é que a mulher em uso de anticoncepcional oral, o libido tá zero. Ela não tem testosterona livre. Ah, Rodolfo, mas testosterona não é importante não, ela só dá libido, força, músculo, metabolismo, disposição, tudo. Então, você está com 20 anos e está usando um anticoncepcional oral e tem hormônios de uma mulher de mais de 40, que é quando vai começar a cair os hormônios. E aí você chega para consultar comigo, sem músculo, com metabolismo lá embaixo, uma massa muscular muito ruim, uma quantidade de gordura exagerada. E aí você vai descobrir que a culpa não é só sua, a culpa também é do seu ginecologista que te passou anticoncepcional oral. E agora vamos piorar um pouquinho. Eu falei lá nas 10 coisas que te enganaram, que você está usando uma bomba. Porque aquele cara que vai na academia e usa bomba, ele está usando uma testosterona análoga. E você está usando estrogênio e progesterona análoga. Só que aquele cara é muito mais esperto que você, porque ele vai usar em ciclos. Ele usa um pouco, suspende um pouco. Por que ele faz isso? Porque ele precisa recuperar o eixo de testosterona. Porque quando você usa um hormônio, seu corpo para de produzir. Seu corpo entende que o seu corpo já tem hormônio, então ele não precisa produzir, e ele para de produzir. Então o cara da bomba parou de usar, esperou o eixo dele entender que não tem mais, voltar a produzir. E você não parou nada, faz anos que você está aí usando o seu hormônio análogo, faz anos que você está usando o seu anticoncepcional oral. E aí você evitou uma acne. Bacana.
Só que não tem libido, não tem força, não tem músculo, não tem metabolismo. Então, como diria lá em Campo Grande, onde eu fiz a federal, joinha pra você, você tá de parabéns. Mas realmente a culpa não é sua, a culpa é realmente da Matrix, de toda essa indústria que está por trás visando só lucro, independente de saúde. E às vezes também não é do seu médico, do seu ginecologista, sabe por quê? Porque ele simplesmente acreditou num trabalho que apresentaram para ele, com fins sempre lucrativos, tudo visa lucro. O mundo é esse, o mundo é capitalismo, é lucro. Então não acredita em tudo não. Então eu puxei os 10 temas que te enganaram a vida inteira. Já falei de alguns, vou acabar de falar dos outros, mas tem bem mais de 10, depois eu vou puxar mais 10. Então a verdade é o seguinte, gente, quanto mais natural a gente conseguir ficar, menos produtos industrializados, remédios, melhor pra gente, melhor pra nossa saúde. Então, pensa bem antes de usar uma medicação, procura gente atualizada, procura ler também sobre, porque a saúde é sua. Então eu vou abrir uma indagação agora, só para fazer vocês pensarem um pouquinho. Usar anticoncepcional uma vida inteira pode. Agora, repor um hormônio bioidêntico que baixou no seu corpo, aí aquela mesma pessoa que te passou o anticoncepcional é totalmente contra. Só que ela não parou para pensar uma coisa. Por que será que a gente pode usar um hormônio análogo, parecido, e não pode usar um hormônio bioidêntico, idêntico ao que você tem no corpo, e melhorar os níveis? Será porque os hormônios bioidênticos já existem e não podem ser patenteados e, portanto, não dão lucro à indústria farmacêutica? Já o anticoncepcional, que tem vários tipos, várias moléculas modificadas, pode ser patenteado e dão muito lucro? E aí quem financia trabalhos científicos? A indústria farmacêutica, né? Ou às vezes até a indústria de alimentos, né? Que querem o quê? Querem lucro, né? Querem gente doente, porque doença dá lucro, saúde não dá lucro. Saúde você não precisa gastar com remédio. Então, galerinha, pensem melhor, cada um com a sua convicção, eu com a minha, você com a sua. Um beijo, abraço, fiquem com Deus. Galera, para finalizar um pouquinho o assunto de ontem, um monte de gente me perguntando no Insta, no Face, como fazer então, Dr. Rodolfo, sem o anticoncepcional. Não seremos hipócritas, realmente camisinha é uma merda. Deixa-se claro que estou falando de camisinha quando com o seu namorado, né? Porque se não for seu namorado, uma pessoa de confiança, pelo amor de Deus, né? Não vai deixar de usar a merda da camisinha. Mas o assunto aqui é a anticoncepção, né? Então nós não queremos engravidar, né? Isso que nós estamos falando. Então temos a tabelinha, né? Que funciona demais, desde que se tenha o controle. Temos o coito interrompido, né? Onde não há a finalização do ato, né? Onde não há a ejaculação dentro da mulher. Mas eu sei que na verdade vocês não querem saber nada disso. Na verdade vocês querem uma solução prática, né? Então nós temos que falar sobre o DIU. DIU Mirena ou Novaring, o anel, tem hormônios. Melhor que o anticoncepcional oral? Sim. Por quê? Porque a ação é mais local, né? E porque a gente não tem o processo de primeira passagem pelo fígado. É a melhor opção, Dr. Rodolfo? Também não, né? Melhor opção, então, para quem quer facilidade, seria o DIU de cobre. Este sim não tem hormônios. É um procedimento simples, mas, contudo, todavia, entretanto, não é todo ginecologista que colocaria em uma mulher que ainda não tenha filhos ou que ainda pretenda ter. Eles têm uma certa restrição. Então você deve conversar com o seu ginecologista e junto com ele optar pelo melhor método. E se você quer o DIU de cobre, se você não pretende engravidar por agora, e se o ginecologista não é a favor, você pode procurar uma outra opção, outro ginecologista, uma outra ideia, mas sempre com consentimento do seu ginecologista. Então, mais uma vez, gente, cada um com sua convicção. Agora, só um recado que eu sempre dou: siga as suas.
Então, se você acredita num cara que prega uma coisa e não segue as suas convicções, é porque você tá mais errada que ele, né? Aqui prega e faz. Faço tudo o que eu passo para vocês aqui, passo para mim, para minha mãe, para minha esposa, para todo mundo. Uma moça já colocou o depoimento dela, que teve um tromboembolismo e um AVC decorrente do uso do anticoncepcional. Então aí a gente passa a entender como é que as coisas se relacionam, né? Eu falei que o grande problema não era colesterol, que o grande problema era a inflamação. Então o que que acontece? O anticoncepcional gera efeitos colaterais, como eu falei, gera inflamação dentro do corpo. E essas inflamações geram aderências dentro do vaso. Lembra que eu falei que tudo que inflama gruda, tudo que inflama incha. E aí as coisas que grudam lá dentro do seu vaso formam uma placa. E essa placa edemaciada gera o quê? Gera um trombo, um entupimento dentro do vaso. E esse trombo ele pode viajar até o seu cérebro. Quando esse trombo viaja até um vaso menor lá dentro do seu cérebro, ele gera um AVC, um entupimento desse vaso. Quando esse trombo percorre até seu coração, gera o quê? Um infarto. Então todos esses problemas podem ser decorrentes do uso do seu anticoncepcional. Então quando eu falei que anticoncepcional era uma bomba e que você usava de longo prazo, e se achou que eu estava brincando, estava falando super sério.